Fala meus amigos, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias aí sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje vai ter informações aí diretamente de Portugal. O Vasco vem sondando aí o zagueiro Messias, que joga no Rio Ave de Portugal, clube da primeira divisão portuguesa. O André Mazzucco já confirmou o interesse nesse jogador, que vem sondando esse jogador. A gente vai conversar sobre isso e eu trouxe aí o meu amigo Pedro do canal Lanterna Vermelha para dar a opinião dele sobre esse jogador, como essa notícia está repercutindo lá em Portugal. O assunto principal do vídeo vai ser o zagueiro Messias, mas a gente vai conversar também sobre sócio torcedor e outras cositas mais. Isso depois da vinheta e depois, evidentemente, de você deixar o seu like aí no canal e se inscrever, que a sua inscrição é muito importante. Beleza? Tamo junto, vai rodar a vinheta. Fala meus amigos, estou de volta aqui para começar esse giro de notícias sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de abordar o assunto principal, eu quero contar para vocês que eu participei de um campeonato lá entre influenciadores, entre youtubers. 4 anos de faculdade para virar YouTube, hein? Que fracasso, desculpa pai, desculpa. Enfim, eu participei aí desse campeonato da OneFootball, enfrentei o Matheus Barbaço, youtuber do Bahia, o link vai estar aí na descrição para você acompanhar esse duelo aí, perguntas e respostas sobre o futebol em geral. Mandei bem, se eu ganhei ou se eu perdi, você vai saber clicando no link aí e assistindo esse duelo. Foi um jogão aí entre Vasco e Bahia, entre eu e Matheus Barbaço. Muito obrigado a OneFootball pelo convite. A OneFootball, que você sabe, é uma parceira aqui do canal. Enfim, vamos pro assunto principal do vídeo aqui, que é o zagueiro Messias, de 25 anos, que está no Rio Ave de Portugal. Esse assunto já vem sendo aí comentado, né, nas redes sociais aqui, no próprio YouTube, em canais relacionados ao Vasco da Gama, de o interesse do Vasco no zagueiro Messias do Rio Ave. Eu fui atrás dessa informação, fui atrás do meu amigo Pedro, que está lá em Portugal, cria conteúdo também sobre transferência, sobre o mercado europeu, então é o cara ideal, né, para conversar sobre isso com a gente. Eu trouxe ele aqui no canal para dar a opinião dele, mas primeiro vamos contextualizar para você que ainda não sabe direito dessa história, entender de onde surgiu esse nome do zagueiro Messias como um possível reforço para o Vasco da Gama. Em entrevista ao canal do Vene Casagrande no YouTube, o André Mazzucco, diretor de futebol do Vasco, revelou que o zagueiro está sendo monitorado e interessa ao Vasco da Gama aí para o restante da temporada, quando o campeonato voltar. O diretor de futebol do Vasco da Gama revelou que acompanha aí já tem um tempinho o zagueiro e que ele está sim na pauta do Vasco da Gama. E aí a gente foi atrás dessa informação para saber o que tem mesmo de concreto, né? Messias tem 25 anos, está emprestado pelo América Mineiro para o Rio Ave até dia 30 de junho, agora mês que vem vence o contrato dele com o Rio Ave e depois voltaria para o América Mineiro. O Rio Ave pagou aí cerca de 850 mil reais para ter o zagueiro por empréstimo. Mas eu quero saber como é que está esse assunto em Portugal, né? Se lá também está sendo falada aí essa negociação, essa possibilidade da vinda do zagueiro para o Vasco da Gama. Se o zagueiro tem jogado, né, lá no Rio Ave. O Rio Ave é um clube da primeira divisão de Portugal, às vezes até briga ali por vaga na Liga Europa. Não é um dos principais clubes de Portugal, evidentemente, mas não é um clube que faz feio, sempre fica ali na parte de cima da tabela, monta boas equipes. Então eu chamei o Pedro aí para contar para mim como está sendo dito lá em Portugal, se ele realmente acha que se o Vasco contratar o Messias, se vai ser uma boa contratação para o Vasco da Gama, e como tem sido o desempenho do zagueiro aí jogando na Liga Portuguesa, né? Fala para mim, Pedro, um grande abraço. Como que tá essa história aí do zagueiro Messias em Portugal? Tem falado aí no interesse do Vasco por ele? Conta pra gente. Fala galera do canal Machão da Gama, fala Roberto, meu amigo, grande abraço aí pra vocês todos, cara, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre futebol pela segunda vez, cara, obrigado e um abraço para a torcida vascaína. Mano, eu sou o Pedro, sou de Portugal, para quem não me conhece, tenho também um canal aqui no YouTube chamado Lanterna Vermelha, cara, é sobre futebol, focado no mercado da bola em Portugal, portanto passa lá se você curte desse conteúdo e dá uma moral aí que eu agradeço demais, galera. Cara, e falando do Messias, essa notícia não foi veiculada em Portugal,
Portugal. Quer dizer, foi veiculada apenas por um jornal. Eu tive que procurar bem porque eu não sabia dessa informação. O cara vem sendo veiculado que pode ir para o Vasco aí do Brasil. A notícia vem do Brasil. Eu sei que foi um diretor do Vasco que falou nessa possibilidade, mas em Portugal não se soube rigorosamente nada. Eu até devo confessar para você a razão. É que o Messias em Portugal, ele não se afirmou, praticamente ninguém conhece ele, cara. Para você ter uma noção, o Messias está na segunda época no Rio Ave, 2 anos em Portugal e apenas fez 14 jogos, cara. 14 jogos, 7 na temporada passada e 7 nessa temporada. E, cara, essa temporada ele fez apenas 4 no Campeonato Português e apenas 2 a titular, cara. Sendo que desses jogos ele foi expulso em 1, cara. Uma média muito baixa, uma média muito má para um jogador de 25 anos numa equipa como o Rio Ave, em que ele se deveria afirmar, porque o Rio Ave é uma boa equipa que joga praticamente todas as competições em Portugal, até bem lá longe, mano. Mano, eu sei que o Messias, ele está emprestado pelo América Mineiro ao Rio Ave desde lá 2018, cara. E o Rio Ave no final dessa época tem uma opção de compra de 1,5 milhões de euros, ou seja, ele pode ficar com o jogador, mas eu tenho certeza que não vai acionar essa opção, porque o cara não se afirmou em Portugal, o cara não jogou, 7 jogos em Portugal é muito pouco, cara, então vai ser devolvido ao América Mineiro, vai voltar para o Brasil, portanto eu não sei até que ponto seria um bom reforço para o Vasco da Gama. Na minha opinião, não seria. Eu não sei como que o Vasco está a nível de zagueiro, cara, mas ele já tem 25 anos, está no meio da carreira e ainda não se afirmou, nos últimos 2 anos não jogou, está sem ritmo competitivo, portanto eu penso que seria uma má opção para o Vasco. Me digam aí nos comentários, cara, se o Vasco está bom a nível de zagueiro ou não, porque eu não sei, sinceramente, galera. Mas é isso, galera. Essas são as informações que eu tenho sobre o Messias, sobre a possibilidade de ele ir para o Vasco. A minha opinião é que ele não seria um bom reforço para o vosso time. Tá bom, galera? Grande abraço aí para vocês todos. Grande abraço para o Roberto. Muito obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, cara. Abraço, galera. Acho que todo mundo conseguiu entender, né? Apesar de ser um pouquinho diferente ali, o português de Portugal é um pouquinho diferente, mas acredito que tenha dado para todo mundo entender que não é uma boa contratação. Muito obrigado aqui ao Pedro. Eu vou deixar o link do canal na Vermelha na descrição para você também se inscrever lá, acompanhar notícias do futebol português, transferências do futebol europeu. É um canal muito bacana que eu assisto, então também recomendo aí para você assistir. E o Pedro é um grande amigo que sempre ajuda aqui no canal, sempre que eu preciso. Então também se inscreva lá no canal dele. Cara, como ele disse, tem o zagueiro Messias, já tem aí 25 anos, tá 2 temporadas em Portugal, né? Jogou apenas 14 jogos, 7 numa temporada e 7 na outra temporada. Então é muito pouco. Um zagueiro desse não tem credenciais para vir pro Vasco da Gama nesse momento. A gente sabe que a gente vive um problema na zaga, né? A zaga titular é o Castan, que é ídolo, capitão, mas o seu parceiro de zaga no momento é o Wehrli. Então, o Wehrli é um zagueiro que não inspira confiança nenhuma, né? Ninguém confia no Wehrli. Eu não confio, acho que você não confia. Enfim, só a família do Wehrli deve confiar nele e olhe lá. De toda forma, se for para trazer um zagueiro de 25 anos que já não joga praticamente há 2 temporadas, né? 2 temporadas parado, é melhor dar oportunidade aí para zagueiros da base do Vasco da Gama, né? A molecada aí que tá subindo agora, que tá pedindo passagem e que vai virar um ativo do clube. Se um jogador aí como o Miranda, por exemplo, o Ulisses, conseguir se firmar no elenco principal do Vasco da Gama, daqui 2, 3 anos pode ser vendido aí até pro futebol português e render um dinheiro pro Vasco. Então uma contratação que, na minha opinião, não faz nenhum sentido. Concordo aí com o Pedro, não seria uma boa para o Vasco da Gama. Mas vamos aguardar aí as negociações, o desenrolar dessa história. Como eu disse aqui, o André Mazzucco já confirmou que monitora esse zagueiro, então o que resta pra gente é aguardar. E eu quero saber a sua opinião, o que você acha aí do zagueiro Messias, depois do que o nosso correspondente lá em Portugal disse. Quero a sua opinião aí, é muito importante. Você quer o zagueiro Messias no Vasco da Gama ou é melhor dar chance para quem a gente já tem? Ricardo Graça, por exemplo, né, tá aí pedindo passagem para ser titular, então acho que essa vaga naturalmente tem que ser do Ricardo Graça. E mudando de assunto agora, meu amigo, vamos falar de sócio torcedor. No ano passado, a torcida do Vasco fez aquele movimento lindíssimo que colocou aí quase 190 mil sócios no Clube de Regatas Vasco da Gama. Infelizmente, as coisas não aconteceram da forma que a gente queria, né? Em 2020, a gente criou uma expectativa de ser um ano bom, de ser um ano diferente, mas não foi bem assim que a coisa começou a desenrolar até a paralisação. Porém, depois que saiu o balanço financeiro, a gente teve certeza que se não fosse a associação, o Vasco teria entrado aí num estado falimentar. Só a nossa torcida
pode salvar esse clube, só a gente pode segurar a onda por mais um ano até mudar a administração. Então, o Vasco hoje começou a intensificar aí a campanha para a gente poder renovar o sócio-torcedor. Afinal de contas, quem entrou ali no final do ano passado, agora no meio do ano, é a hora de renovar, e a gente está num momento muito complicado, né, com o futebol paralisado por conta da pandemia. Então, não tem receita de bilheteria, não tem receita de televisão. O Vasco, que já estava numa pindaíba danada, conseguiu ficar numa pindaíba ainda maior, e o sócio-torcedor, mais uma vez, é a grande alternativa, a grande esperança para poder salvar o ano do Vasco da Gama. E é por isso que eu peço para você, se você puder, se não for fazer falta para você e nem para sua família, a gente sabe que neste momento as prioridades são outras. A prioridade é cuidar de todo mundo, cuidar de quem você ama, manter o seu emprego, pagar as contas essenciais, né? Água, luz, enfim, colocar comida em casa. Mas se você ainda assim pode renovar o seu plano, pode pagar para continuar sendo sócio do Vasco da Gama, faça isso, porque o nosso clube precisa bastante. E eu vou encerrar aqui deixando o vídeo da campanha que o Vasco lançou hoje. Um vídeo muito bonito. Fica aí, assista que você vai se emocionar. Fui! Caro sócio, antes de tudo, espero que você e sua família estejam bem, na medida do possível, e tomando todos os cuidados necessários. E eu preciso fazer um desabafo. Você não faz ideia da saudade que eu estou de ver nossa casa cheia. Aliás, você faz ideia sim. Eu tenho certeza de que também está sentindo falta. Sei que faço você sorrir. Sei que faço você sofrer. Desculpe quando isso acontece, mas sei acima de tudo que estamos sempre juntos. Não existe nada no mundo melhor do que sentir o amor e a torcida de vocês vindo de todos os cantos do mundo. Eu posso dizer que sou sortudo. Nesses mais de 120 anos, já tive muitas demonstrações de amor, mas poucas chegaram perto do que vocês fizeram no final do ano passado. Mais de 150 mil novos sócios em menos de um mês. Mas pouco tempo depois desse momento incrível, a pandemia nos obrigou a manter distância. Se você puder, fique em casa, enquanto não é possível ficarmos juntos na nossa casa. Assim como você torce por mim, eu também torço muito por você e pelo bem-estar de toda a sua família. O mais importante sempre é que não falte nada a vocês. Eu entendo perfeitamente se nesse momento você não puder continuar como sócio. Nosso vínculo vai muito além disso. Nosso amor é infinito e recíproco. Eu sempre estarei aqui, de braços abertos à sua espera. Mas se você puder continuar como sócio, eu vou agradecer imensamente, do fundo desse coração em forma de cruz que levamos no peito. Eu preciso muito de você. A paralisação dos campeonatos reduziu drasticamente as receitas do futebol. O que era difícil ficou ainda mais. Todos sabem das adversidades que enfrentamos e de como seria duro, na verdade impossível, superá-las sem o seu apoio. Juntos, temos a chance de voltarmos ainda mais fortes quando esse pesadelo terminar. O movimento Associa Vasco foi um marco. Bora fazer isso de novo? Jamais estivemos tão separados. Nunca estivemos tão juntos. Somos gigantes. Saudações vascaínas. Vasco da Gama.